Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 1. Nós ainda não fizemos a oferta dos adultos. Nós vamos terminar com ela nessa noite. Hoje é o nosso último dia de primícias. O que eu descobri, irmão? Que se você faz culto, o crente vem, né? Se você faz só um culto na semana ou no meio da semana, o crente não vem. Estou com vontade de ficar fazendo culto todo dia, né? Que bom estarmos aqui, o nosso último dia. E eu me senti inclinado a falar sobre votos. Porque o varão, cadê o varão? O varão tá aí. Arrebentou ontem, varão. Fiquei pensando em você depois. Falei, rapaz, varão santo. Varão abençoado. Então, todo final de ano, a nossa tendência é fazer as nossas metas para o próximo ano. E isso, em parte, está correto, claro que está. Mas eu creio que nesse início de ano, mais correto, mais espiritual, mais assertivo, é que nós façamos votos com o Senhor. Amém? Vocês sabem, o pastor Luiz esteve aí no início do mês e esteve lá na nossa casa. Ele repetiu várias vezes para mim: Rodrigo, faz voto com Deus, cara. Faz voto com Deus, cara. Faz voto com Deus, cara. E ele é um homem de votos com Deus. Porque o voto, irmão, ele te segura, ele te prende numa zona de segurança. Quando você se lembra do voto que você fez com o Senhor, você fala: eu não vou passar dessa linha, eu não vou passar desse limite. Amém? Quem está comigo nessa manhã, nessa noite? Lógico, meu pastor frisou isso, mas desde moleque, desde criança, minha mãe sempre fez muito voto com Deus. E eu queria falar um pouco nessa noite sobre voto. Votos são balizadores, votos são termômetros, votos são limitadores invisíveis para que a gente não passe dos limites para vivermos uma vida santa diante de Deus. Amém? Então não há momento melhor para fazermos votos com Deus do que no último dia da nossa festa de primícias, dos nossos encontros de primícia. Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, olha em que contexto Ana fez um voto com Deus. Em amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, se benevolente, atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Abre comigo agora Salmos 116, de 12 a 14. Quando a gente fala abre, você dá 2 cliques e já está lá, né? Então não precisa esperar tanto. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Davi pergunta a si mesmo e responde: tomarei, essa palavra aí no hebraico é sustentarei, o cálice da salvação, e invocarei, essa palavra aí é adorarei, o nome do Senhor, e cumprirei, pagarei, porque eu tenho uma aliança e vou honrar o Senhor, vou pagar os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, irmãos, para alguns, janeiro de 2024 está sendo um reset. Eu não sei para você. Eu queria ousar pedir para você levantar a mão, se você não ficar constrangido, e eu levanto junto contigo. Para quem janeiro de 2024 está sendo um reset aí? Reset é bem português, né? Como é que fala em inglês, Adriano? Reset. Para quem está sendo um reset? Aí, levanta a mão. Quase a metade, né, irmão? Glória a Deus pela tua honestidade, teu quebrantamento. E para quantos está sendo assim, ó pastor? Esse janeiro está sendo um tempo de reflexão, um tempo de... Eu estou numa vibe boa, mas estou refletindo. Quem? Só está refletindo e continua aqui. Amém, glória a Deus. Mas para muitos de nós está sendo um tempo de reset. Reset. Sendo um tempo de reset. Então, pega firme essa palavra no teu espírito. Pega firme essa palavra no teu coração. O ano começou. Nós temos desafios pesados para esse ano.
Mas se nós começarmos o ano fazendo votos com o Senhor e cumprindo os votos, nós vamos acelerar os processos de Deus na nossa vida. Amém? Quem está comigo aí nessa noite? Amém? Então aqui nós temos o contexto de Ana e temos o contexto de Davi. No contexto de Davi ele diz: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios? São contextos diferentes. No contexto de Ana, há um contexto de aflição, eu já vou comentar sobre isso. No contexto de Davi, há um contexto de alegria. Então a primeira coisa que a gente quer pensar e falar aqui é: se você está num contexto de alegria, aprenda com Davi. Se você está num contexto de tristeza e de alguns pensamentos que não são de tanta alegria assim, aprenda com Ana. Nos dois casos, os dois estavam focados em fazer voto ao Senhor e pagar. Amém? Quem está comigo aí? Então, no caso de Davi, feliz, pungente, ele diz: o que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu vou tomar o cálice da salvação, vou adorar o Senhor e vou pagar o voto que fiz, ou os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu vou manter o testemunho, eu vou estar firmado naquilo que eu disse para o Senhor que ia fazer por amor a Ele. Agora vamos olhar o contexto de Ana. Olha como é que diz aí o versículo 10, já é um contexto bem diferente. Ela estava com amargura de alma. Então você pode repetir comigo? Com amargura de alma. O que ela fez com amargura de alma? Você pode dizer: orou ao Senhor. Então o que a gente faz quando está com amargura de alma, irmão? A gente ora ao Senhor. Então primeiro, o texto diz que ela estava com amargura de alma, mas isso não impediu que ela orasse ao Senhor. E orando ao Senhor, ela chorou abundantemente. Ou seja, ela estava num contexto aqui com a alma bem sacudida, bem empolvorosa, mas não deixou de orar ao Senhor e chorou abundantemente. E nesse contexto, você pode repetir comigo? Ela fez um voto ao Senhor. Você pode dizer: ela fez um voto. Diga mais forte: ela fez um voto. Isso. Agora o voto que ela faz é o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Então ela ora e faz um voto ao Senhor dizendo: a tua serva está aflita, mas se você ouvir a minha aflição e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho homem ao Senhor, eu te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela, num contexto de amargura, ela foi orar e chorou abundantemente, e ela se encontrou com a vontade de Deus. E ela se encontrou com a vontade de Deus. O que isso quer dizer, pastor? A forma mais assertiva de nós fazermos votos com o Senhor é enquanto oramos. Não fazer voto de tolo, de andando na rua e dizer: eu voto isso ao Senhor para que Ele faça isso. Porque o voto ao Senhor não tem uma conotação de arrancar alguma coisa do Senhor. O voto ao Senhor tem a conotação, tem a função de nos de fazer com que sejamos submissos e obedientes ao Senhor. Então não é sobre aquilo que eu quero, mas é entrar mesmo com amargura, entrar no lugar no Espírito e entender a vontade de Deus. Porque ela, com amargura de alma, ela orou, e orando e chorando muito, ela faz uma oração que estava em harmonia com a vontade de Deus. Deus queria mandar um profeta para a terra, e Ana ora a Deus por um filho, e diz que devolveria esse filho a Deus, se Deus desse o filho. Ou seja, houve uma convergência. Se você puder, repete comigo: houve uma convergência. Então esse início de ano de 2024, nós vamos precisar provocar convergências na nossa vida. Vamos precisar provocar convergências nos lugares onde nós estivermos. E para que provoquemos convergência, nós vamos precisar orar alinhado com a vontade de Deus. Então nós temos dois contextos: o contexto da alegria e o contexto da amargura. No contexto da alegria, ele diz: eu vou pagar os votos. No contexto da amargura, ela faz um voto alinhado com o coração de Deus. Então eu quero começar a dizer isso para você: nós precisamos fazer votos em oração, alinhados com o coração de Deus. Se estivermos alegres, fazemos e pagamos os votos. Se estivermos aflitos, fazemos e pagamos os votos. Sempre no lugar da oração, sempre no lugar de discernir o coração de Deus. Quem está comigo aí? Aleluia! Agora vamos caminhar um pouco no entendimento do que é voto. Eu vou tentar terminar, não demorar. Primeiro, e se você quiser anotar, e se quiserem colocar lá, você fica à vontade. Porque oração, jejum e voto se conversam, se coadunam, interagem. Quem está comigo?
Homens de oração, mulheres de oração, são homens e mulheres de jejum. E se são homens e mulheres de jejum, são homens e mulheres de votos com o Senhor. Então, são três. O sustentáculo da santidade de Deus na nossa vida, o sustentáculo de uma vida entregue a Deus tem que ser oração, jejum e voto. Amém? Quem está comigo? E eu não estou falando isso partindo de uma ideia religiosa, eu estou falando isso partindo também de um reset. Se queremos zerar a máquina e começar do jeito certo, nós vamos ter que colocar na nossa agenda com força oração, jejum e voto. Oração, jejum e voto. Tem alguém comigo aí? Para quê, pastor? Para que eu seja um homem cheio de poder? Não, para que eu seja um homem quebrantado. Para que eu seja um homem e uma mulher cheio de poder? Não, para que eu seja um homem e uma mulher cheio de desejo, para que a identidade de Deus seja formada cada vez mais em mim, para que a vontade de Deus me tome por completo. E aí naturalmente poder e vida de Deus vai se manifestar. Então Deus está nos dando uma chance de entrarmos nele nesse início de ano. Deus está nos dando uma chance de colocarmos os nossos erros no seu altar. Deus está nos dando uma chance de colocarmos os nossos tropeços aos seus pés. Deus está nos dando uma chance de colocarmos a nossa vida diante dele, para que toda máscara religiosa não tenha mais lugar na nossa vida. Se você se identifica com isso, por favor, levante as suas mãos e se expresse. O Senhor está nos tirando de um lugar de parcial entendimento da sua vontade, de parcial entendimento do seu querer, de parcial entendimento do que é andar com ele, para que sejamos mergulhados numa realidade de obediência, mergulhados numa realidade como o Senhor ordenou a Arão, santidade ao Senhor na nossa fronte. O Senhor está nos chamando para esses dias, e por isso nós vamos precisar entender: oração, sim, jejum sim, mas nós vamos ter que voltar à prática do voto com o Senhor. Votos são balizadores para a nossa vida. Quantos entendem isso aqui nessa noite? Deixa eu abrir um parênteses, que tem as ofertas chegando. Daqui a pouco a gente fala. Durante todo o culto, se você deseja ofertar na vida de alguém, ofertar na igreja, na vida da sua esposa, na vida do amigo, tem um papelzinho aí, gente. É só levantar a mãozinha, tem papelzinho lá, você bota já, e a gente vai lendo aqui ao longo da mensagem. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o que não é um voto? Se quiser colocar lá atrás, ou se você quiser anotar, para ficar claro para você: tentar barganhar com Deus para conquistar algo para benefício próprio. Eu vou tirar a Coca-Cola porque eu quero passar de ano, os adolescentes. Eu vou parar de comer doce para aquela minha causa sair na justiça. Não, isso não é voto, isso é barganha, ok? E o que não é voto é toda barganha que eu faço em benefício próprio. Então anota isso, não esquece mais. Não existe um voto que te beneficia, existe um voto que te... Humanamente, o voto ele vai te prejudicar. Talvez não seja a melhor palavra. Ele vai te fazer morrer. Prejudicar não é uma boa palavra, talvez. Então não existe voto que me beneficia. Existe voto que me faz entregar. Existe voto que me faz sofrer na alma. Amém? Perder, morrer, talvez. A dona Jo falou com mais propriedade. Então o que não é um voto? Tentar barganhar com Deus para conquistar algo muito bom, em benefício próprio. O que é um voto? É um ato de consagrar algo, ou é o ato de me consagrar ou consagrar algo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Vou falar de uma forma prática para eles colocarem lá. É o ato de me consagrar ou consagrar algo, ou me abster de algo por amor ao Senhor. Então o que não é um voto? Tentar barganhar com Deus para conquistar algo para benefício próprio. E o que é um voto? Ato de me consagrar ou consagrar algo, ou me abster de algo por amor ao Senhor. Números 32 diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, promessa de realizar algo, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, deixar de praticar determinada ação, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Isso é muito pesado. Vamos bater na tecla do reset? Vamos.
Sim ou não? Eu nunca fui muito fã de ficar olhando para o espelho e repetindo coisas, não. Mas eu aprendi desde cedo de repetir versículos bíblicos. E eu estou voltando a essa prática. Olha aqui para mim, eu estou voltando a essa prática. E uma das práticas, voltando a essa prática, eu tenho repetido para o Senhor aquele texto que diz: o homem vai fartar o seu ventre com as palavras que saem da sua boca. Vida e morte estão no poder da língua. Então eu tenho dito para o meu espelho isso: vida e morte estão no poder da língua. Ou tenho dito para Deus diante do espelho: vida e morte estão no poder da língua. O homem vai fartar o ventre com as palavras que saírem da sua boca. A gente dá uma emendadinha com Tiago 3, porque durante muito tempo a gente pregou muito bem daquilo que a gente sabe muito mal, ou do que a gente pratica não tão bem. Por que você está falando isso? Porque esse texto aqui de Números 30, versículo 2, ele é muito forte. Eu vou repetir para você entender. Dá para colocar lá? Números 32. Coloca lá, gente, para a gente ficar logo. Que é digno de receber a honra e a glória e o poder. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento, e obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então deixa eu ir de baixo para cima. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer nesse ano de 2024, se quisermos cumprir os nossos votos diante do Senhor, é trabalhar para que não falemos demais. Amém? Tem alguém em casa aí? Então não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Então quando fizermos um voto ao Senhor, nós temos que ter em mente essas duas formas de fazermos um voto com o Senhor. Primeiro, quando um homem fizer um voto ao Senhor, o que é voto? É quando eu me abstenho de algo ou de alguma coisa, por amor ao Senhor. Amém? Amém? Ou melhor, quando eu intencionalmente vou fazer algo por amor ao Senhor. Ei. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou seja, quando ele promessa de realizar algo, quando ele disser, eu farei isso, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, eu deixarei de praticar determinada ação, não violará com aquilo que ele disse, segundo tudo que prometeu fará. Então você pode repetir comigo as duas formas de fazer um voto ao Senhor: é sendo intencional em algo, isso é um voto, ou me abstendo de algo, deixando de tocar em algo. Essa é uma segunda forma de fazer um voto ao Senhor. A primeira é quando eu sou intencional em fazer, farei isso porque eu estou fazendo um voto com Deus. E a abstinência é uma segunda forma de fazer um voto com o Senhor. Eu não farei isso porque eu estou fazendo um voto ao Senhor. Quem está comigo até aí? Vamos avançar. Agora, as três condições para um voto ser legítimo diante de Deus. Primeira condição: nossa motivação precisa ser santa e não de vantagem pessoal. Então nunca vai existir voto, Deus, eu faço isso se você fizer aquilo. Nunca existe essa possibilidade, ok? Segundo, tem que ser sempre, vai logo contradizendo essa, tem que ser sempre segundo a vontade dele, sempre para a glória dele. A nossa satisfação é secundária. Você já me ouviu falar sobre isso? Salmo 37:4 diz: agrada-te
do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu era mais menino, eu pensava: Senhor, em algum momento você vai satisfazer os desejos do meu coração. Mas eu cheguei a um lugar de um pouco mais de maturidade e entendi que o texto não diz: agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o que você quer. Essa palavra agrada-te aí no hebraico fala de ser feliz juntamente com. Então Ele está nos ensinando: se você for feliz juntamente com o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do coração dele, porque são os seus desejos. Então, um sinal de imaturidade é dizer: Deus, satisfaça o meu coração. Mas um sinal de maturidade é: Deus me diz o que vai no seu coração, qual é a sua vontade, eu me alegro nela, e quando você a realiza, eu estou realizado na realização, no cumprimento da tua vontade. Quem está comigo aí? Então, nossa motivação deve ser santa e nunca de vantagem pessoal. Tem que ser segundo a vontade dele. Amém? Terceira condição para um voto ser legítimo diante de Deus: o voto não depende da resposta. O voto é um ato de consagração, é uma expressão de fé, porque você crê que está fazendo para a glória de Deus. Então, se alguém espera Deus cumprir para fazer a sua parte, não é voto, é promessa religiosa. Amém? Senhor, se você fizer isso, eu vou subir a escadaria da penha de joelhos. Isso não é voto, isso é promessa religiosa. Mas quando eu tomo a iniciativa e digo: Deus, eu vou fazer esse voto aqui com o Senhor, até que tu cumpras a tua vontade. Não é o contrário: faz, e aí se você fizer, eu faço. Deus, em fé, eu me lanço eu faço esse voto com o Senhor em oração e me lanço nisso, até que tu cumpras. E se você demorar a cumprir, ou se parecer que tu estás demorando a cumprir, não tem problema, eu vou manter a minha palavra. Se eu fiz o voto, ou se eu me abstive de algo, fazendo um voto a ti, eu vou manter a minha palavra, meu posicionamento. Quem está comigo aí? Vamos avançar. Eclesiastes 5:4 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor, versículo 5, é que não votes do que votes e não cumpras. Então vai ser de extrema importância nesse início de ano a gente pensar nos votos que nós vamos fazer com o Senhor e ao Senhor. Olha aqui para mim. Então não faça votos de forma: hoje eu vou fazer um monte de voto. Não, vai para casa feliz ou passando por momentos de aperto. Entra no lugar de oração e pensa, repensa e vê quais são os votos que você vai fazer para esse ano. Eu poderia citar aqui alguns votos do meu pastor que me impactaram a primeira vez que eu vi, mas eu não preciso citar. Eu posso citar alguns que eu fiz esse ano. Eu tenho uma lista dos que eu já fiz esse ano. Um dos votos que eu fiz esse ano é orar todos os dias para que os votos que eu fiz, eu tenha força e disposição para cumpri-los. Um dos votos que eu fiz foi orar todos os dias pelos votos que eu fiz, para eu ter força e disposição para cumpri-los. Eu não quero aqui levar a conversa para um lado melancólico. Eu entro e saio bem rapidinho, tá bom? Mas só para você entender como a gente precisa trabalhar isso. Sabe um dos votos que eu fiz? Deus, eu quero todos os dias do ano orar por quem fala mal de mim, com razão ou se tem algum tipo de razão. Todos os dias. Porque a Bíblia diz que eu posso amontoar a brasa viva sobre a minha cabeça. Me dá um amém pelo menos para me ajudar agora, irmão. Não. Mas que cada um de nós entremos no lugar. Se o teu problema é com telas, faça um voto com Deus e diga: Deus, as telas não vão mais entrar no meu quarto. Obrigado pelo seu aleluia. Quando Ana orou ao Senhor por um filho, ela disse: se você atentares benignamente para a tua serva e me deres um filho, eu devolverei a ti. Ela faz um voto com o Senhor, e para quem não sabe, Samuel era nazireu desde o ventre, separado desde o ventre, assim como Sansão era. Não podia passar navalha na cabeça, não podia comer determinados tipos de comida, não podia beber bebida forte, não poderia tocar em cadáver. Então os votos que nós fazemos ao Senhor é para que possamos então, de uma vez por todas, agradarmos o coração dele com uma tomada de vida radical. E isso não é fácil, mas o Senhor está nos chamando para esse tempo. E como o pastor Juscelio falou em algum momento, que
cada um de nós vai saber qual é o voto ou os votos que precisa fazer com o Senhor. O voto que eu faço, a parte que eu aperto no meu cinto, talvez você já vive de boa, e o que você aperta no seu cinto, talvez eu já vivo de boa. O que nós vamos precisar, como Ana, é entrar no lugar em Deus e dizer: a minha amargura é de não ter um filho. E profeticamente, de alguma forma, ela tocou o coração de Deus, que no coração dele, o que ele queria era um profeta para a terra. Talvez o Senhor cerrou a sua madre, você tem esterilidade mesmo, e você está murmurando, reclamando, e o Senhor está dizendo para você: não, entra no lugar em mim e faz um voto, porque eu cerrei a sua madre, para fazer do teu ventre nascer um menino, para ser alguém que vai impactar essa geração. Não reclame do que você está vivendo, ouça a minha vontade e faça um voto comigo. Cada um de nós sabe o que está passando, cada um de nós sabe o que passou até hoje. Cada um de nós sabe o que está vivendo, cada um de nós sabe o que viveu. E o Senhor está dizendo: eu vou falar com você diferente do que eu falo com o seu vizinho, diferente do que eu falo com a sua esposa. Eu não tenho uma palavra, um posicionamento para um, que vai ser exatamente igual ao posicionamento que o outro tem que ter. Quem está comigo aí? Vamos avançar. Então, quando fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que faz, melhor é que não vote do que votes e não cumpras. Claro que tem orações, ou tem votos na minha lista, que são mais light. Um deles é: Deus me ensina o que de fato é compaixão. Você já parou para pensar? Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Talvez você tenha alguma... Por exemplo, compaixão. Talvez você ache que sabe o que é. Mas esses dias eu fui pego com isso. Falei: Deus, eu acho que eu não sei muito bem o que é. Então todos os dias desse ano eu fiz um voto com Deus: eu vou orar para que tu enches o meu coração de compaixão. Deus está nos ajudando nesse final de ano, nesse início de ano, trazendo clareza para nós, para um novo posicionamento, para aquilo que está por vir. E Ele está nos chamando para apertarmos o nosso cinto no voto de nazireado, cada um de nós. Eu não sei aonde o teu calo aperta, eu só estou te dando exemplos aqui daquilo que dos votos que nós temos entendido no Senhor e fazemos na nossa vida pessoal. Um dia o meu pastor publicou na internet, um dos votos que ele fez foi o seguinte, colocou na internet, ele disse, porque, como é que se fala, o sonho americano de todo pregador é entrar nos Estados Unidos. Você entra nos Estados Unidos, você é o pregador das galáxias, né? Pelo menos na nossa cabeça de brasileiro. E um dos votos que ele fez é: eu quero entrar na América, não como alguém que vai explorar aquele povo, mas como alguém que vai ser ofertante naquela nação, alguém que vai se doar naquela nação, alguém que vai se entregar naquela nação. O que você quer dizer? O que eu quero te dizer é que Deus vai mexer no teu coração, para que alguns votos que você faça, ou os votos que você faça, eles vão contradizer a tua vontade inicial. Eles vão contradizer aquilo que você entende de você até hoje. Se justiça própria foi a sua marca, nesses dias Deus está dizendo: dá para mim a justiça própria. Dá para mim essa ideia que você tem de que você é santo e é todo mundo pecador. Me dá para mim essa ideia. E aí que cada um de nós entreguemos no altar de Deus. Eu estou falando aqui de forma aberta, cada um de nós vai ser confrontado pelo Senhor nesses dias. Dá para mim essa máscara que sua esposa não sabe. Se você não der, olha, eu vou mostrar para ela, hein? Porque eu te amo. Dá para mim. E que cada um de nós pense em si. Quem está comigo ainda? Vamos avançar. Vamos de novo, 1 Samuel 1, 10 e 11, a gente vai pegar a reta do final aqui, eu prometo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, versículo 6, diz assim: a sua rival, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre.
Olha que complexo era a vida dessa mulher. A segunda esposa, você sabe, não se alegre com isso. Naquele tempo podia, naquele contexto podia. A Penina, outra mulher de Samuel, porque tem quem fala: olha aí, pastor, ele tinha duas. A Penina, outra mulher do Samuel, do Samuca, ela provocava excessivamente para irritar Ana, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então preste atenção, quando você se posiciona em Deus, irmão, você vai levantar pessoas, demônios que vão usar pessoas para rivalizar contra a sua vida. Então você vai, cara, eu quero 2024 viver uma vida radical. Se prepara, demônios vão se levantar, ações do inferno vão se levantar. E detalhe, vocês já nos ouviram falar, e a Bíblia fala sobre isso. E detalhe, Satanás sempre vai usar mentira, um ponto de mentira, um ponto de verdade para falar mentira. Toda heresia nasce de uma verdade. E o contexto era que Penina se levanta como rival, né, rivalizando com ela, se opondo a ela, zombando dela, porque era uma verdade. Qual que era a verdade? O Senhor havia de fato cerrado a madre de Ana. Então o que nós vamos precisar entender esse ano? Aí eu me levanto diante de Deus. Haverão oposições. Haverão oposições pesadas. E muitas dessas oposições, elas terão a ver com uma verdade. Mas isso não quer dizer que é toda a verdade. É um fato, melhor dizendo. Mas não é toda a verdade. E eu vou avançar com você. Mas mesmo com o ventre fechado e o coração, mesmo com o ventre fechado e amargurada de alma, havia uma disposição de orar e continuar servindo ao Senhor. Versículo 27 de 1 Samuel 1. Ela continuou, ela insistiu, e o versículo 27 e 28 diz: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor o entregarei, por todos os dias que eu viver, pois ao Senhor foi pedido. Então preste atenção. Ela ora, chora com amargura de alma. Era uma mulher que não se apartava do templo. Era uma mulher que o sacerdote estava perdido e julgava ela. Mas ela se manteve firme naquilo que ela fez o voto ao Senhor. E no dia do cumprimento do voto, que ela pôde cumprir o voto, ela foi lá e cumpriu. O Senhor está ansiando, sei que eu posso usar essa palavra, pelo dia em que nós vamos cumprir o voto que fizemos com Ele. Então 2024 precisa ser um ano que nós vamos fazer votos com o Senhor e cumpri-lo durante o ano. E cumpri-lo durante o processo, até que no tempo da coroação, até que no tempo da premiação, até que no tempo dele rasgar algo poderoso sobre nós, ele possa nos encontrar, velando pelo cumprimento daquilo que dissemos que era o voto que faríamos com ele. Na prática, pastor, se o teu problema é com tela, mantenha as telas longe de você. Se o teu problema é com a língua, treine a sua língua, para que você possa viver um ano diferente. Se o teu problema é com justiça própria, clame a Deus por compaixão. Qual que é o teu problema? Clame a Deus e se posicione, e espere que em breve Ele vai vir como chuva nessa área da tua vida. Qual que é a tua questão? Faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus. Vida de igreja. Uma das formas que Satanás nos enche de orgulho é quando a gente foge de vida de igreja. Quando a gente foge de vida de igreja. Carrega banco na igreja, varre chão de igreja, trata o nosso coração no orgulho. Eu sou pastor, irmão. A gente faz bastante coisa. Tudo que eu quero é diminuir a quantidade de coisas. Tudo que eu quero. Como eu preciso. Mas se tem algo que o Senhor tem dito para mim nesses dias, é o que você não vai poder parar de fazer. É corpo a corpo de igreja, Rodrigo. É vida de igreja. Porque vida de igreja não vai fazer você se sentir reverendo. Vida de igreja não vai fazer você se sentir seletivo. Vida de igreja vai te trazer de baixo, vai te trazer para baixo. Porque o teu lugar é embaixo. O teu lugar é servindo a mesa. O teu lugar é comendo com os teus irmãos. O teu lugar é servindo. Então eu quero te encorajar. Faça um voto com o Senhor esse ano dizendo: eu vou servir a mesa dos meus irmãos. Porque Jesus deixou isso bem claro. Se você quiser ser maior, serve os seus irmãos. Eu sei que a gente tem dinheiro ou condições, alguns de nós aqui, eu não, mas alguns podem ter.
para comprar pronto, mas o Senhor está dizendo: comprar pronto para você é tudo que eu não quero. Eu quero que você faça com as suas próprias mãos. Eu quero que você sirva. Já que você é acostumado a mandar, eu quero que você se submeta a ser mandado. Já que você é habilidoso, eu quero que você se submeta a alguém que não tem tanta habilidade quanto você. O Senhor está tratando a nossa vida, tratando o nosso coração, para que Ele não retire de nós a sua unção, para que Ele não retire de nós a sua graça. Por isso que Davi, quando pecou no Salmo 51, ele não disse outra coisa a não ser: sustenta-me com um espírito voluntário. Nesses dias o Senhor está nos chamando para o lugar de fazermos um voto com Ele. Se o nosso problema é gente, vamos fazer um voto com o Senhor. Vamos dizer: Deus, me ensina a cuidar de gente, me ensina a estar perto de gente, me ensina a sentir o cheiro de gente que usa bom perfume e gente que não usa perfume. Que eu não seja legal apenas, mas que eu seja quebrantado. Eu tenho nesses dias dito: Senhor, eu aprendi a ser educado em casa, mas eu não quero ser só educado, eu quero ter compaixão, eu quero ser quebrantado. Nós estamos numa saga, nós estamos numa corrida, e cada um de nós vai precisar entender quais são os balizadores, como um voto que nós vamos fazer com o Senhor, para que possamos viver uma vida de quebrantamento e humildade, para sermos portadores da sua unção e podemos fazer discípulos de forma de Jesus, ou discípulos para Jesus nessa geração. Em Mateus 28, Jesus falou: ide. Primeiro ele diz: toda autoridade foi dada no céu e na terra. E depois ele diz: portanto, ide, ou indo, porque está no gerúndio ali, por todas as nações. Façam discípulos e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tem um voto que eu e você precisamos fazer para esse ano, é: quantos discípulos para Jesus nós vamos fazer esse ano, gente? Porque as pessoas dizem assim: eu gosto da igreja. O cara lidera um convívio, que as pessoas vêm para a igreja, a gente organiza o convívio, o cara lidera. O cara, ou eu também, de certa forma. Mas o Senhor está dizendo: faça um voto comigo. Quem você vai discipular? Quem você vai transmitir vida de Deus? Porque eu sei que muitos de nós estamos precisando de cura em áreas da nossa vida, mas as curas nas áreas da nossa vida, elas virão à medida que respondermos com responsabilidade aquilo que já temos do Senhor. Você tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja. Quantos discípulos fizemos para Jesus? Não para a nossa célula, não para a nossa igreja, mas para Jesus esse ano. Que 2024 a gente possa fazer um voto com o Senhor. A gente já prosperou mais quando fazemos votos de discípulos para Deus. Mas agora vivemos em função de uma prosperidade que não nos prospera de fato. E perdemos a verdadeira prosperidade, que é a vida espontânea de serviço ao Senhor e na casa de Deus, que sempre nos prosperou. Quais são os votos que nós vamos fazer? Os jovens, quais são os votos que vocês vão fazer esse ano? Os adolescentes, quais os votos que nós vamos fazer esse ano? Em breve nós vamos tomar os trabalhos já com os ministérios, os coordenadores ou facilitadores de ministérios. Quais os votos que nós vamos fazer na liderança dos adolescentes, dos jovens, dos homens e das mulheres? Quantas salas de oração nós vamos fazer? Ou quantos encontros eu vou precisar para ser motivado? Nós precisamos encher de novo a sala de oração. Nós precisamos encher de novo o lugar da busca pela presença do Senhor. E isso é urgente. Um amigo falou uma frase esses dias. É um misto de concordo com não concordo, com entendo, mas não entendo, mas faz sentido. Ele falou: sei lá, no último trimestre de 2023, acho que surgiu um novo tipo de ser humano. Aí ele falou lá os motivos. Eu concordo um pouco. O que você quer dizer, pastor? Os dias são maus mesmo. Então, se somos uma igreja sendo plantada nessa região, deixamos de ser um ponto de pregação no cinema para ser uma igreja plantada nessa região. Nós vamos ter que viver esse reset, fazendo um voto com o Senhor e dizendo: Deus, tem coisa que eu não alcançava, tem coisa que eu pisei no buraco, mas por favor, eu quero nesse início de ano fazer votos com o Senhor, e eu vou pagá-los na presença diante do teu povo, porque escolhidos não têm escolha, Senhor. Escolhidos não tem um título que tira. Escolhidos, eles se posicionam e dizem: viva eu ou morra, eu estou posicionado naquilo que você disse.
Se você pode, levante as suas mãos no seu lugar, feche os seus olhos e comece a se lembrar. Para de deixar. Eu sei que quando eu estou aí ouvindo vocês, eu queria ouvir. É bom, eu ouço também, mas ouça-me por favor. Qual foi a palavra que te trouxe até aqui? Será que a tristeza vai te parar? Será que as muitas vozes vão te parar? Não, meu irmão, que levantemos o nosso coração, levantemos as nossas mãos diante do Senhor e clamemos: Deus, 2024 nós vamos entrar nesse lugar de orar, jejuar e fazer votos com o Senhor, e o principal deles é tentarmos, buscarmos nos parecer com Cristo, para fazermos discípulos para Cristo e não para nós. Claro que eles serão agrupados nos convívios, nos PGs, claro que eles serão agrupados na igreja. Porque se não é para mim, não é em nome da instituição e nem no meu, né? Quem é discípulo do Mevan aí? Não precisa disso. Mas também não precisa dizer, porque eu tenho um chamado, irmão, ou é nós ou é ninguém. Não é nem o Mevan nem o Rodrigo. Não é o Mevan, mas também não é o João, né? Porque eu tenho um menino. Não, mas submete a quem? Como? Amém? Vamos avançar para a gente terminar. Por este menino orava eu, e atendeu a minha petição que tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Irmão, você pode trazer as ofertas, tá? A palavra não está indo nessa direção, não? 1 Samuel 2, 21, e a gente vai caminhar para o encerramento. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Se você puder, levante as suas mãos. Eu quero declarar que se você fizer votos com o Senhor, alinhados com a vontade dEle, o primeiro cumprimento vai ser só o rompimento de um tampão, e depois disso vem chuva grossa, chuva pesada sobre a sua vida. Você vai estar posicionado diante de Deus e vai viver coisas que você vai dizer: Deus, isso é bom. Mas Ele vai dizer: continua posicionado, continua cumprindo o voto. Seja o voto da forma ativa, ou seja a abstinência, que é quando você não toca. Continua posicionado. Você fez o voto em oração, em jejum, com clareza. Continua aí, continua aí. Aí haverá o dia da visitação, que será um rompimento de um tampão, de uma situação na sua vida. Você vai dizer: obrigado Deus, eu quero te celebrar. E aí você vai estar nesse lugar, adorando, celebrando, e Ele vai dizer: não, agora foi só o rompimento de um tampão, agora vem chuva. Por que eu estou dizendo isso? Porque abençoou, pois, o Senhor a Ana, e depois de Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Levante as suas mãos, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Posicione-se, haverá um rompimento, e não só um rompimento só o ato do rompimento vai ser o ato maior. Não, o Senhor está liberando coisas poderosas depois do rompimento. Deus não somente mudou a vida pessoal dela, mas tocou o povo judeu. Atos 13, 20 diz: vencido cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Atos 3, 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Então, se você pode, levanta as suas mãos. Se você se posicionar num voto com o Senhor, Deus vai romper, vai trazer um novo nível sobre a sua vida. Coisas inimagináveis você vai viver, porque Samuel foi o último dos juízes e primeiro dos profetas. O que Deus está preparando para os nossos filhos, a partir deles, o que o Senhor está preparando para a nossa casa, para a nossa família, está diretamente ligado com o nosso posicionamento. E inimaginável é o que Ele vai fazer. Aquela mulher, quando estava chorando, amargurada, com a rival, rivalizando com ela, e Samuel e o seu marido sem saber o que dizer para ela, dizendo: eu não sou melhor do que os filhos e tal. E aquela mulher naquela crise, eu quero declarar, se você puder, fique com as suas mãos levantadas. As crises que você está passando podem fazer ofuscar de você, ofuscar diante dos teus olhos a promessa. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: faça voto e cumpra. Eu vou romper o tampão, e quando eu romper, eu vou te prosperar no nível que você nunca viveu. E isso vai além. Teus filhos serão marcadores de época. Samuel foi o último dos juízes e primeiro dos profetas.
Deus quis mudar a realidade do povo de Israel. Deus quis transformar a realidade do povo de Israel. E encontrou uma mulher indo em direção a ele e orando, amargurada, com o ventre estéril, dizendo: Deus, me dá um filho. E Deus: eu estou querendo dar um profeta para a terra. Houve conexão, houve convergência de céu e terra, e nasce Samuel. Quando estão entendendo isso nessa noite? 1 Samuel 3, 1-3 diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, não havia atividade profética. Certo dia, diga comigo, certo dia. Diga comigo, certo dia. Essa expressão certo dia se parece ou me faz lembrar da expressão de repente, lá em Atos 2. De repente, demorou muito para acontecer de repente. Sim ou não, irmão? Talvez você está vivendo coisas na sua vida que você fale: pastor, está demorando muito, mas eu sei que vem vindo de repente de Deus aí. Amém? Então essa expressão aí no versículo 2, certo dia, me lembra de repente. Estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, Samuel também se deitou no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O menino, a mãe estéril, amargurada, rivalizada, queria um filho, mas ela não sabia o que Deus estava provocando. Eu queria que você entendesse isso nessa noite, fechasse os seus olhos. Deus está provocando algo na nossa vida e nós precisamos crer. Deus está provocando algo na nossa vida e nós precisamos crer. Sara era estéril e Abraão, a esterilidade dela foi rompida e nasceu Isaac. A esposa de Isaac também era estéril. Rebeca era estéril também, e a esterilidade também foi rompida. E Jacó também, Jacó e Raquel, ela era estéril também, e a esterilidade foi rompida. Levante as suas mãos, deixa eu declarar: de geração em geração, aquilo que é tampão, o Senhor está removendo. Aquilo que é impedimento, o Senhor está removendo, por conta dos votos que os pais fizeram com o Senhor. Abraão era um homem de voto, e o Senhor recorrentemente disse para Isaac: por causa da aliança que eu tenho com teu pai Abraão, em nome de Jesus. E na descendência de Isaac também a mesma coisa, com Jacó e Esaú, recorrentemente, principalmente para Jacó, o Senhor repetia: por causa da aliança que eu tenho com teu pai Abraão. No caso aí, avô. Deus é um Deus de voto, Deus é um Deus de altares. Se você crê, levante as suas mãos e se expresse. Eu já andei falando aqui em algum culto: ande pela sua casa quebrando os altares impuros, ande pela sua casa quebrando os altares que não glorificam ao Senhor, ande pela sua casa, pelos cômodos da sua casa, em atos proféticos, dizendo: Deus, eu quebro os altares dentro da minha casa, quebro os altares da impureza, quebro os altares da mentira, quebro os altares, ó Deus, da gritaria. Eu quebro os altares, eu quebro os altares. Faça isso nesses dias do início do ano. Eu quebro os altares, eu quebro os altares, eu quebro os altares, e faço um voto contigo, Senhor. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, abre os céus de novo, rasga os céus e desce. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. E aí o Senhor vindo e ministrando sobre ti, faz você os votos na presença dEle. E aí é a tua parte. E aí é a tua parte. Ah, Senhor, eu tive dificuldade de acordar às 5 da manhã. Faz o voto e paga. Ah, Senhor, eu tive dificuldade com as telas, os homens principalmente. Senhor, eu vou vencer isso esse ano. Eu tive dificuldade de ser gentil com a minha esposa. Vai ser o primeiro item da minha lista. Eu vou me esforçar para isso, Deus. Vou clamar por isso. Deus vai romper coisas poderosas na tua vida, coisas que você jamais imaginou. Quando você está comigo aí? Aleluia. E na tua casa vai haver sempre revelação. Eli se perdeu, Eli estava escorado na estrutura, mas havia um Samuel no mesmo ambiente, no mesmo lugar geográfico, mas em outro ambiente,
Eu quero declarar, enquanto eu falo com você, eu sinto o Senhor nos envolvendo um pouco mais nessa noite. Eu quero declarar que ainda que estejamos em lugares geográficos com pessoas que não entenderam, eu quero declarar que quanto a você e quanto à tua casa, nós seremos aqueles que vamos velar pela presença de Deus. Esses são dias de nós entrarmos num lugar de choro, num lugar de arrependimento, de busca, e dizemos: Deus, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero perder o frescor da tua presença. Se você se identifica com isso, vai se expressando aí. Enquanto Eli estava no lugar que para ele era acostumado, Samuel estava ali, diante da arca de Deus, para que a lâmpada de Deus não se apagasse, a lâmpada da presença. Eu quero declarar que Deus está nos trazendo consciência da presença de novo. Eu quero declarar que o Senhor está trazendo fome pela presença de novo. Se você puder, levante as suas mãos e se expresse. O Senhor está nos trazendo paixão. Uma palavra para 2024, os meninos já estão colocando aí nas mídias. 2024 vai ser ano de paixão pela presença e compaixão pelo próximo. Paixão pela presença e compaixão pelo próximo. Se tem uma mensagem que vai encher o nosso coração para esse ano, é paixão pela presença. Eu declaro sobre a tua vida que nós vamos voltar a ser radicais, extravagantes pela busca do Senhor. Nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos da presença de Jesus, nós precisamos da presença de Deus, nós carecemos da presença de Deus, que nos transforma, que nos conscientiza dos caminhos que precisamos andar. Se você se identifica, levante a sua voz, deixe os seus sentimentos no altar. Se o teu gigante tem sido os teus sentimentos, faz um voto a Deus e diga: a Deus, sentindo ou não sentindo, eu vou cumprir isso aqui que tu queres de mim. Tu és o autor, tu és o autor.